Martin, hoje a gente tem que contar pra galera que a gente tem um problema. A gente precisa admitir que a gente tem um problema com a série The Chosen. Sim. Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. E eu sou o Martin. A gente faz parte da Sustentados por Deus e esse é o podcast oficial da Sustentados por Deus, que é uma página cristã online que tem a missão de trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, para o seu cotidiano. Se você está interessado em conferir o nosso conteúdo no Facebook, no Instagram, no TikTok, nos segue nessas redes sociais, @sustentados por Deus. E se você está nos assistindo esse episódio no YouTube, deixa o seu like, compartilha com alguém e se inscreve no nosso canal. Também, se você está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e compartilha esse episódio com alguém. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. A gente é muito viciado na série. Talvez o pessoal achou que a gente tinha alguma crítica. Eu sei que tem pessoas que têm críticas e... a gente vai conversar, talvez, um pouco sobre, não necessariamente as críticas, mas sobre algumas discussões que tem na volta dessa série, mas que fique claro que a gente é muito fã, né? A gente gosta muito. Quem nos apresentou a série foi o Pedro. E a gente até fica meio envergonhado, porque ele sempre ficava enchendo o saco pra gente assistir a série. Ele é muito fã também, ficava falando. E não sei por que raios a gente nunca assistia. A gente ficou acho que mais de um ano sem assistir essa série, e ele enchendo o nosso saco pra assistir, mas daí a gente começou a assistir e a gente não parou mais. A gente assistiu a série inteira, acho que em 1 semana, 2 semanas. Sim. Não, a gente assistiu uma temporada inteira em um dia. Eu acho que as 2 primeiras temporadas a gente assistiu em um dia. Cada uma em um dia, né? Porque a gente realmente curtiu muito. E eu choro em todos os episódios, é muito emocionante pra mim. Mas realmente é uma série muito legal de assistir. E eu diria que a gente recomenda muito. Sim. O que tu gosta na série? O que te encanta tanto? Por que a galera deveria assistir? Talvez tem gente que assiste. Se você assiste, vai lá no nosso Instagram. Ou se você tá nos assistindo no YouTube, comenta com a gente por que você gosta tanto dessa série. Ou se você não gosta também, explica pra nós por que não gosta. Mas eu queria começar o nosso bate-papo perguntando pra ti por que tu gosta da série. Eu gosto muito porque ela é uma série, né? Ela não é que nem aqueles, por exemplo, aqueles filmes de Jesus, aquelas coisas que elas não eu não considero entretenimento, sabe? Porque, digamos, aqueles desenhozinhos de Jesus, eles nunca foram legais. Porque a maioria das coisas que a gente vê de filmes cristãos ou filmes da história de Jesus, tirando, claro, a Paixão de Cristo, que é o filme que deu certo, né? Mas tirando essa A Paixão de Cristo, todos os outros filmes, ou tudo aquilo que é cristão, ou tem esse foco, não tem uma qualidade tão boa, sabe? Não tem a melhor qualidade, não tem uma qualidade de produção de cinema, não tem uma qualidade de imagem muito boa. Produção mesmo, né? Todas essas outras coisas que a gente assiste, que é de Jesus, a história de Jesus, alguma coisa assim, elas são muito... Parece que é feito em casa, assim, sabe? Não é tão boa. Mas essa série... Até os desenhos, eu diria? Até os desenhos. Eles não são... Eu nunca achei eles muito bons. Comparado, tipo, quando eu era pequeno, eu assistia Ben 10, e daí eu ia ver esses desenhos da Bíblia, eu sempre notava que não era tão bom, sabe? Mas essa série do The Chosen, ela é muito boa por causa disso, que ela tem uma qualidade de produção muito boa. Ela conta a história de um jeito cativante, ela, né? Claro que a gente tem que ter em mente que ela é uma série, né? Mas ela mostra, ela tem todas essas narrativas que acontecem. Então, ela conta uma história, ela é muito boa nisso também, né? Pois é. Antes da gente entrar mais a fundo na forma como ela trata a narrativa, né? Que eu acho muito legal. Eu queria falar
pra mim, o que mais... Se você precisa de um motivo só pra assistir essa série, é Jesus. Como Jesus é retratado nessa série. Porque é um Jesus que eu acho que, pelo menos na minha experiência pessoal, eu tinha dificuldade de enxergar Jesus dessa forma. Eu cresci na igreja e eu acho que eu via Jesus muito como esse cara distante, assim, fisicamente de mim, sabe? Muito mais a natureza divina de Jesus, eu consegui enxergar claramente, do que a natureza humana dele, o que é curioso, porque seria muito mais fácil eu me apoiar na natureza humana dele. Mas, para mim, a série deixa muito, muito claro, como nenhuma outra série ou produção em que Jesus aparece, deixa muito claro que ele é humano. Isso não diminui nem um pouco a natureza divina dele. A gente vê isso através de outras coisas, mas é muito impressionante como eles colocam Jesus de uma forma muito humana. Sim, muito eu humana. acho muito bacana que, primeiro de tudo, a gente não sabe explicar Jesus, né? A gente entende que ele é 100% homem e também a gente entende que ele é 100% Deus. Mas agora, como é que você vai retratar isso num filme? Como é que você vai retratar isso numa série, né? A gente não entende. Mas o que eu gosto muito dessa série também é que Jesus, ele tá ali com os discípulos, ele tá com os amigos dele, né? E ele tá brincando, tá jogando jogos, tá fazendo piada, sabe? Porque Jesus era um ser humano. Ele tava aqui fazendo piada. Obviamente que as piadas dele não eram piadas sujas, não eram piadas pecaminosas, né? Mas eram piadas... E eu, como cristão, eu realmente acredito que Jesus, ele era um homem, né? Ele era um cara que estava aí andando. Ele era Deus, mas ele era um cara, ele era um homem, ele vivia como homem, ele fazia coisas de homem, né? E eu gosto muito, 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 daí a gente já entra para um dos episódios favoritos que eu tenho, que eu assisti, que é de Jesus com as crianças, né? Esse é bem no comecinho, bem no eu comecinho. acho que é o terceiro episódio da primeira temporada. Mas é Jesus... Primeiro que começa o episódio, assim, e Jesus, ele tá fazendo algumas coisas, porque ele era carpinteiro, né? Então ele tá fazendo algumas coisas, daí mostra Jesus, tipo, fazendo como se fosse uma chave e uma tranca, um negócio assim, né? Desculpa te interromper, mas é só um comentário rapidinho, um parênteses. É muito legal esses detalhes que eles colocam, né? Jesus fazendo essas coisas manuais, que a gente esquece que ele fazia, porque ele era filho de carpinteiro. E enfim, eles mostram ele se espreguiçando, ele acordando, né? Sim, era Óbvio que Jesus fazia isso, mas a gente não... Era aí que eu ia chegar, Não, imagina, que né? Jesus, daí ele tá, começa o episódio, Jesus, ele tá montando algumas coisas, né? Ele tá fazendo mesas, cadeiras, um monte de coisa, assim, que, não acho que cadeira não, mas ele tá fazendo umas mesas, uns móveis, umas coisas que ele trocava por comida, né? Porque Jesus, ele não morava num lugar fixo, ele saía andando por aí, montava a barraca dele, né? E daí Jesus, ele fazia essas coisas e trocava essas coisas por comida, né? E daí Jesus, mostra ali Jesus cozinhando, uma coisa que a gente nunca imagina, que Jesus tinha que cozinhar, tinha que fazer comida para ele. Daí mostra Jesus se espreguiçando, né? Antes de deitar, fazendo uns alongamentos, umas coisinhas assim. E daí mostra a interação de Jesus com essas crianças que vêm e assistem ele, né? E Jesus, ele brinca com essas crianças, ele faz piada com essas crianças, né? E daí também mostra Jesus como sendo um professor, assim, dessas crianças, né? E essas crianças aprendendo coisas com Jesus também. E mostra muito como ele se importa com as crianças mesmo, né? E essa interação deles é muito divertida, é uma interação muito, muito gostosa de assistir. E realmente é assim que eu imagino que ele tenha sido, né? Uma pessoa que se importa com as outras, uma pessoa que gosta de passar tempo junto, que tá rindo, tá sorrindo, tá feliz, sabe? Sim, é muito legal porque toda a ideia da série, né, eu já assisti vários vídeos do Dallas, que é o diretor, o diretor da série, falando sobre toda a ideia, né, que tá por trás da série. Por que eles estão fazendo isso, né? E a grande ideia é, na verdade, mostrar Jesus, a história, né, dos evangelhos, e eles também vão ir para Atos, acredito eu, através dos olhos dos discípulos.
E isso é muito legal, porque a gente caminha realmente com os discípulos e enxerga a história dos discípulos e a história de Jesus. E eu acho que eles colocaram muito bem esse lado, essa natureza humana de Jesus que a gente vê tão claramente e que eu acho que é fácil esquecer, principalmente quando a gente cresceu na igreja. A gente, às vezes, até fica imaginando em Jesus como, sei lá, uma força da natureza, o que ele não é, sabe? Jesus porque como se fosse, como se Jesus fosse uma sensação. Daí, para você ser um cristão de verdade, você tem que sentir a presença de Jesus na sua vida. E Jesus é mais como se fosse a mensagem em si do que a pessoa, né? Isso, a gente esquece o ser humano. Exato, daí você olha para Jesus, você olha... Porque a gente tem os títulos, né, das pessoas da Trindade, né? Daí é o Criador, daí é o Redentor, que é Jesus, daí é o Ajudador, né? Só que muitas vezes a gente acaba olhando para Jesus desse jeito, e sim, é muito importante, muito, muito, muito importante que ele nos salvou, ele morreu por nós e ressuscitou, mas a gente esquece que era uma pessoa, né? Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que a vida de Jesus foi uma vida de 3 anos, né? Porque a gente vê ali no ministério, que a gente vê o ministério de Jesus ali, a gente vê esses 3 anos, essas 3 coisas que aconteceram, mas a gente esquece que ele teve 30 anos antes disso, né? Pô, eu tenho 22 a gente não viveu anos. Isso ainda. Exato, eu tenho 22 anos, sabe? E daí eu fico pensando, tipo, às vezes a gente imagina Jesus como um cara que não vivenciou muita coisa, mas pô, ele viveu 33 anos, E sabe? o problema é que nessas séries, e assim, isso é realmente uma crítica que eu faço com outras séries, sabe? Fora o The Chosen, talvez tenha alguma outra que eu não assisti, mas todas as séries que eu acompanhei, assim, filmes que eu assisti que tinham Jesus, retratavam ele de uma forma muito caricata, assim. Parecia uma estátua ambulante que não expressava muitos sentimentos, sabe? E era uma coisa, era um ser humano meio estátua, assim, que fazia alguns milagres. E parecia meio era ingênuo, né? Era quase assustador, assim, de assistir, sabe? Uma pessoa meio sobrenatural. Que não participa das conversas, tá sempre ali só como uma presença, né? É ingênuo, mas não no bom sentido, é ingênuo no sentido de, tipo, não entende o que tá acontecendo, sabe? Pelo menos é essa a impressão que passa. Parece um alienígena, né? Exato, um alienígena. E na série é completamente diferente, eles colocam realmente como um ser humano. Eu não sei exatamente como Jesus era, A gente não sabe a personalidade dele, a gente não sabe exatamente a personalidade de Jesus, a gente não conviveu com ele como pessoa aqui na Terra. Mas eu acho muito bacana. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que ele era como na série do The Chosen, né? Obviamente que nenhuma série vai retratar 100% como é que Jesus é, né? Não. Mas eu acho que é muito bacana o jeito que eles trazem isso, né? Jesus dançando, Jesus brincando, fazendo piada, sabe? É muito bacana, legal. É muito legal isso. É muito legal e a grande questão, assim, não é que a Bíblia não é perfeita e completa. Ela é. Mas a gente tem dificuldade de enxergar as coisas com clareza, mesmo com toda aquela informação que a palavra de Deus nos dá. Então a série nos ajuda, né? Nos ajuda a lembrar que Jesus é humano. A gente já fez post na Sustentados, né? Quem ainda não nos segue lá, @Sustentados por Deus, a gente posta bastante coisa no Instagram, e tem um post que a gente fez uma vez falando sobre como Jesus, ele não ouve as nossas orações só como, que nem eu falei antes, uma força da natureza, uma coisa que está à parte. Não, ele ouve as nossas orações como ser humano, e a gente pode orar para ele, tendo certeza de que ele nos ouve como ser humano. Um ser humano que, como tu colocou muito bem antes, viveu 30 e poucos anos, que para talvez até a gente que esteja nos assistindo, a gente tem uma audiência que... Tem uma mosca aqui do meu lado. Uma audiência que é vasta, então a gente tem pessoas que são mais velhas, mais novas que a gente, que a nossa idade. Talvez para algumas pessoas pareça pouco tempo, né? Mas pra gente parece bastante. E eu acho que, de forma geral, quando a gente olha para 30 anos, é uma vida, né? Principalmente nessa época, eu acho que o pessoal não vivia tanto assim, né? Mas é importante a gente lembrar também que Jesus, ele
é uma pessoa, ele é um ser humano, né? Ele fez tudo isso e a Bíblia, ela retrata isso de uma forma muito boa. Mas a grande questão está na nossa interpretação. Porque a gente... Como é que a gente lê a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia muitas vezes de um jeito estranho, né? Que a gente lê a Bíblia e a gente vê lá, tipo, o Sermão do Monte. Daí a gente lê o Sermão do Monte, a gente lê, tipo, um pedacinho, daí a gente lê outro pedacinho, daí a gente lê mais um pedacinho, sabe? A gente não lê o negócio inteiro, a gente não lê a narrativa grande. E daí, quando a gente lê só pedaços, só alguns pedacinhos da Bíblia, assim, a gente muitas vezes acaba esquecendo de ler o todo. E quando a gente não lê o todo, é muito fácil a gente esquecer que Jesus era um homem. Porque é muito fácil a gente ver os milagres, a gente vê as pregações dele, a gente vê a obra da salvação que ele operou e tudo agindo, ele fazendo tudo isso, a gente vê isso e é maravilhoso. Mas a gente esquece de olhar para os momentos em que ele estava orando. Né? A gente não presta atenção nos detalhes. Exato, a gente olha para ele e a gente não presta muita atenção para entender que Jesus, por exemplo, ele teve momentos de desespero, assim, por exemplo, né? Ele suou sangue. Né? Exato, ele teve momentos de tristeza, né? Ele sentiu luto. Quando ele ressuscita Lázaro, ele chora, isso. Né? Diz que ele é o versículo é o versículo mais curto da Bíblia, né? Jesus chorou. Mas a gente esquece de olhar para essas coisas, a gente esquece de olhar entender, a gente esquece de notar que Jesus tinha amigos, né? Que Jesus tinha uma família, que ele viveu uma vida e ele impactou pessoas de uma forma muito pessoal, não só como Salvador, e sim, não me entenda errado, a parte do Salvador é a que mais importa, tá? A parte de Jesus ser o Salvador é a que mais importa, mas a gente esquece de olhar para o pequeno também, entender que Jesus ele tinha amigos, né? Que Jesus estava conversando com os discípulos dele. E para ele ser Salvador, ele tinha que ser humano, porque ele está morrendo no nosso lugar. Exato. Né? Tem essa questão. E dentro desse plano da salvação, e a gente vê a engenhosidade de Deus, ele deu para a gente esse presente, que é uma pessoa que nos entende perfeitamente. Eu sempre falo para ti daquele meme que eu acho incrível, que é uma pessoa sentada assim, numa cadeira, olhando para Jesus, e daí ela fala, minha vida tá muito difícil. Daí é Jesus do lado, assim, todo ensanguentado. Eu acho que é uma foto do é o Mel Gibson set. O Mel Gibson e o ator que fez Jesus lá. Daí Jesus tá todo ensanguentado e o Mel Gibson conversando com uma coroa de espinhos, sangrando, né? E aí a pessoa do lado, assim, falando, minha vida tá muito difícil. E, obviamente, que a gente pode interpretar, né, assim, tipo, como se tu não pudesse falar dessas coisas para Jesus, porque olha tudo que ele sofreu, por que tu vai falar com ele? Mas eu interpreto justamente o contrário. Ele entende tanto a minha dor, e justamente por isso que ele veio para morrer no meu lugar, sabe? Exato. Que gostoso que é essa mensagem. O Vini, é muito engraçado, o Vinícius, o nosso amigo aqui do SPD, ele sempre vinha encher o saco da gente, né, brincando com um desses hinos antigos, dessas músicas cristãs antigas, né, que falava, que era Jesus falando, né, eu morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim, né. E realmente, se você olha num sentido assim, parece que, tipo, é Jesus perguntando, e o que tu vai fazer, né, o que tu fez por mim, né, como é que tu vai chegar no meu nível, né. Tipo uma troca, né? Eu te dei isso aqui, então e aí? Exato. O que tu vai me dar de volta? Mas a grande questão é que não é assim que Jesus conversa com a gente, né? A troca, e isso é uma conversa uma conversa muito profunda, se vocês quiserem a gente faz um podcast só sobre isso, né? Mas existe uma troca entre nós e Jesus, né? Mas é uma troca injusta. Injusta, né? Para ele, né? Injusta para ele, para nós é uma troca maravilhosa. Que como é que se fala em português? Não é um bom negócio. Isso, né? Não é um bom negócio. A gente dá para ele o nosso pecado e ele dá para nós a salvação. E é assim que funciona essa troca, né? Porque a gente entrega para ele tudo aquilo de ruim que a gente tudo aquilo de errado que a gente fez, tudo aquilo de errado que a gente
e ele entrega para nós a salvação, a pureza, a santidade, né? E essa troca é uma troca que acontece diariamente, não só diariamente, mas a cada segundo da minha vida essa troca está acontecendo, porque eu estou o tempo todo pecando, estou o tempo todo voltando a ser um ser humano horrível, mas essa troca ela está sempre acontecendo, porque eu estou sempre recebendo o perdão de Jesus, né? E por isso que na série e na palavra é tão legal lembrar que Jesus é homem, que ele é ser humano, porque ele entende o que tu tá passando. Ele entende o que tu tá passando e ele é um ser humano no qual você pode se jogar nos braços, né? A gente é casado aqui, né? Marido e mulher, mas eu sei que na teoria a gente conta um no outro pra tudo, mas eu sei que você não pode ser meu tudo, né? Meus amigos não podem ser meu tudo, minha família não pode ser meu tudo, porque as pessoas cometem erros, as pessoas morrem, as pessoas deixam, né, de às vezes se importar com a gente, né? Elas têm falhas. Mas Jesus é o ser humano que te entende perfeitamente e que morreu por ti. Exato. Então, né? Essa parte, ele é por isso que chamam ele de rocha firme, né? Ele é, né, essa rocha firme, ele é o nosso solo, nosso fundamento, porque realmente a gente pode se jogar nos braços dele. Mas enfim. Sim. Voltando para eu acho que é muito, eu só ia dizer, eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, que a gente tá aqui falando muito bem da série, a gente tá falando que a série é muito boa e tal, mas a gente tem que sempre lembrar que é uma série, né? É uma produção de TV, não é a palavra de Deus. Tem coisas que não são 100%, eu não digo confiáveis, mas tem coisas que não são 100% corretas, né? Algumas datas, algumas coisas mudam, algumas ordens, né, de acontecimentos mudam. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa série é que eu não sei se vocês já assistiram, mas eu e a Isa, enquanto a gente estava assistindo essa série, muitas vezes a gente olhava alguma coisa e pensava, tipo, mas eu não lembrava que era assim que acontecia na Bíblia, né? Daí a gente sempre voltava para nossa Bíblia e lia na Bíblia e pensava, não, tá, é um pouquinho diferente que acontece, ou não sei o que, sabe? Mas como eles têm algumas narrativas, algumas coisas que acontecem, é muito bacana que eles constroem algo desse jeito, né? Mas é muito, muito, muito importante a gente entender que isso não é a Bíblia, né? Isso é uma forma de arte, né? E como qualquer forma de arte, ela não vai conter tudo o que a Bíblia contém. Então é muito importante a gente entender isso, que existem algumas coisas que não estão 100% corretas lá, né? E isso os criadores da série admitem, eles até incentivam que a pessoa abra a Bíblia, né? Não é para a série não substitui uma leitura bíblica. E, na verdade, o que eu acho muito legal que eles compartilham em vídeos é quantas pessoas pegam a Bíblia por conta da série, né? Então, ela é uma forma de espalhar, de dizer, olha, tem um livro aí que é bem interessante. E o legal é que eu sei que eles tentam ser bem fiéis. Quando eles colocam algo bíblico mesmo, eles tentam ser bem fiéis àquela situação. Mas eles realmente, como tu comentou, às vezes trocam a ordem das coisas. E o que eu acho que é, assim, perfeito é que eles não fazem isso só por fazer, só porque eles querem deixar interessante. Eles fazem isso porque eles estão sempre tentando apontar para Jesus. E isso, assim, para mim fica claro em todos os episódios. Eles não colocam só para deixar bonitinho, só para romantizar, como eu já vi algumas séries fazendo, né, por aí. Não, eles colocam eles constroem a narrativa de uma forma que a gente está sempre apontando para Cristo. A gente se identifica com os personagens e se imagina caminhando com Cristo e aprende com Ele. É muito, muito legal. E realmente, se vocês não assistiram ainda, eu acho que vale muito, muito a pena. Então faz assim, pega a tua Bíblia, teu caderninho, vai assistir. Toda vez que você assistir alguma coisa, algum episódio, você procura na tua Bíblia, porque além de tudo isso vai te dar vai te dar autonomia para você tentar
procurar voltar na sua Bíblia, você tentar ler e identificar onde é que ficam cada uma dessas histórias. Pega o teu caderninho, anota, tá, tal passagem, tal episódio, isso, ponto alto, ponto baixo, por que é importante, né? E o que tá de diferente ou o que tá igual na série. Isso é uma coisa que é muito bacana você fazer. É um exercício bem interessante de se fazer. Mas eu acho que já estamos chegando aí no final da nossa conversa. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre a série especificamente ou algum outro comentário. Não, eu só queria dizer que, assim como tudo que é baseado na Bíblia, né? Essa série, ela tem duas coisas grandes que podem acontecer. Você pode, primeiro, se aproximar mais da palavra de Deus por causa dela, ou você pode se enganar e pensar que é suficiente assistir a série e você não precisa ler sua Bíblia. Essa segunda coisa, a gente tem que se atentar muito. Entender que nada pode ficar no lugar da Bíblia, né? Nada pode ficar no lugar da palavra de Deus. Então, é que nem esses dias eu escrevi a gente postou um vídeo, né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Ele nunca vai se contradizer. A palavra e aquilo que a gente tem certeza que é a palavra dele é a Bíblia. Então, a gente sempre tem que voltar para a Bíblia, sempre voltar para a palavra de Deus para entender o que é que ele quer nos dizer, o que é que ele nos disse, né? Sim, que a série sirva de inspiração pra gente ler mais a palavra e com certeza acho que se a gente olhar da perspectiva certa, com certeza ela faz isso. Ela é uma série muito boa, de muita qualidade, assim, e na minha opinião a gente vê que as pessoas da série não estão fazendo isso só pra fama nem nada, eles estão realmente querendo que a série aponte pra Bíblia, né? Com certeza. Olha aqui, tem umas coisas interessantes nesse livro, né? Tem lições muito essenciais para a nossa vida nesse livro. Com certeza. Mas é isso, pessoal. Obrigada se vocês ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse tipo de conversa sobre uma série e vocês querem que a gente reaja a alguma outra série ou que a gente fale mais sobre The Chosen, algum episódio em específico, algum tema em específico, manda aí pra gente. Pode sempre conversar, mandar mensagem, perguntas no @sustentadospordeus, no Instagram ou no Facebook. A gente tá sempre por lá para responder vocês. E vemos vocês numa próxima, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.